Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no nosso canal, um pouquinho diferente hoje. Eu quis começar assim, né, aparecendo para vocês aqui no meu cantinho. Aqui é a minha mesa, onde eu gravo todas as videoaulas que vocês acompanham aqui no canal. E na aula de hoje, eu trago para vocês esse trilho aqui. Eu vou deixar passando imagens aí, segue com explicações detalhadas, carreira a carreira, até você que é iniciante não vai ter dificuldade em estar confeccionando. Eu explico como você fazer a peça mais comprida, mais larga, trago esse detalhado aqui nesse ponto que é conhecido como ponto folha, tá? O bico de acabamento, olha, é todo trabalhado com o acabamento que eu usei no Suplá Emanuela, que também, olha, tem videoaula aqui no canal, muito fácil, você pode fazer aí no vermelho, no verde, com a bordinha vermelha aqui, verde, agora para o Natal, muitas opções aí para você estar confeccionando essa peça. Eu vou deixar o link da aula do Suplá, para quem não viu, passando aqui nos cards, logo abaixo na descrição e também lá no primeiro comentário para vocês. Então eu adaptei este bico de acabamento aqui, nesse trilho da aula de hoje, tá? As explicações estão detalhadas, como eu já citei, explico como fazer maior, mais largo e mais comprido. E aqui, gente, o meu trilho ficou medindo 1 metro de comprimento e 40 centímetros de largura no meu ponto, tá, gente? Eu sempre explico para vocês que essa medida pode ter alterações dependendo da tensão que você, né, do seu ponto e o material que você vai estar utilizando. Eu usei aqui o barbante, você pode trabalhar com fio 100% algodão. Uma dica já no início é que se você trabalhar com fio 100% algodão, por exemplo, o Barroco Max Color, fica mais fácil você fazer o trabalhado das folhinhas. Você vai entender no decorrer da videoaula, um fio que não desfia muito, principalmente você que está iniciando na arte do crochê, tá? Então já fica aí a minha primeira dica, mas nada impede que você trabalhe esse trilho no barbante. Eu fiz no barbante Apollo. Aqui nesse verde que tá lindo demais, eu vou deixar a cor passando aqui pra vocês. Aqui do verde eu usei em média 300 gramas para confeccionar todo o meu trilho nessa medida, tá? Fio 6. Pode trabalhar no fio 4 também, quem preferir. Aqui no cru eu usei em média 470 gramas. A cor também passando aí no rodapé do seu vídeo e também é fio 6. Eu intercalei essas duas cores, mas você pode usar verde com vermelho, cru com rosa e fazendo degradê, cada carreirinha de uma cor, fica lindo demais. E você pode fazer com esse mesmo trabalhado capas de almofada, trilhos maiores ou menores, jogo americano, mantas para sofá, peseiras, com esse mesmo trabalhado aqui, tá? Porque eu dou a dica de você acrescentar ou diminuir se você preferir. Usei a agulha de crochê 3,5 mm, tesoura para os arremates, tá tudo aqui, só que a introdução hoje tá um pouquinho diferente, eu gosto de fazer diferente, eu gosto que vocês compartilhem comigo esses bastidores, da onde que saem, né, as gravações. Eu gravo do meu celular mesmo, assim eu posso inspirar vocês. O tripé que eu uso aqui é tipo uma gambiarra, não é nada profissional, gente. É o meu cantinho que eu gravo com muito carinho aqui as aulas para vocês, tá? Então eu usei agulha de crochê 3,5 mm, tesoura para os arremates e sempre uso também a colinha, né? Eu uso muito a cola pano da Círculo para os arremates finais. Tudo isso eu mostro para vocês na introdução do vídeo, mas aí aparece só minha mão. Hoje eu quis fazer um pouquinho diferente, né? Uma introdução um pouquinho diferente para vocês verem esse cantinho, né? Aqui, da onde saem todas essas aulas. Então eu espero de coração que vocês gostem de me acompanhar a mais essa aula aqui. Se você gostar, eu vou pedir para você deixar o seu like aí, que me ajuda muito. E se fizer essa peça, postar nas redes sociais, use lá a hashtag de Elaine Fittipaldi, me marque, para que eu possa ver, compartilhar e elogiar seus lindos trabalhos. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês que estão sempre aqui acompanhando as minhas aulas. Então, bora lá. Mais uma aulinha hoje para vocês com muito carinho. Bom, pessoal, vamos lá então. Eu vou dar aqui a minha laçadinha inicial, agulha de crochê 3,5 mm. Não contamos essa laçadinha inicial aqui, tá? Reparem que eu faço um nozinho e deixo a laçada. A partir de agora, eu começo a contagem. Nós vamos iniciar com um cordão de 160 correntinhas. E logo mais, eu já vou trazer todas as dicas para você que quer fazer seu trabalho mais largo e mais comprido também, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, prontinho. Finalizei aqui um cordão de 160 correntinhas. E já vou trazer as primeiras dicas para vocês.
Bom, eu tenho aqui a minha peça já pronta, ela está bem comprida, eu não consigo mostrar ela toda aqui pra vocês, mas eu vou deixar passando imagens aí pra vocês terem noção, tá? Bom, esse cordão de correntinhas iniciais aqui agora, 160 correntinhas, é o comprimento do seu trabalho. Mas nada impeça que você faça menos correntinha e faça o seu trabalho aqui mais estreito e vai só acrescentando carreiras, repetindo. A parte do comprimento se dá na repetição, no caso, se você começar com menos correntinha, mais estreito. Eu decidi começar pelo comprimento, por isso eu fiz essa quantidade de correntinhas. Mas, se você quer fazer menor, é só você tirar de 8 em 8 correntinhas. Vai sempre tirando nessa contagem que fizemos juntos, 160 correntinhas, tira sempre de 8 em 8, dá certinho também. Cada 8 correntinhas trabalhadas, você fica com um grupinho desse aqui, olha, a mais ou a menos, tá? Se diminuir, fica com um bloquinho a menos, se acrescentar, fica com um bloquinho a mais. O desenho das nossas folhas, ele é feito em cada intervalo de correntinha. Então, quanto mais correntinha você fizer, maior, né, mais comprido vai ficar o seu trabalho e com mais esses detalhes aqui das folhas. Para isso, você vai acrescentar a partir de agora, sempre de 8 em 8 correntinhas. Somente acrescentar, de 8 em 8. Nada mais, não muda o gráfico, pode acompanhar a videoaula normalmente. Quer menor? Tira de 8 em 8. Ok? Então, você pode trabalhar no comprimento, já começar com bastante quantidade de correntinhas e já se dá o comprimento da sua peça. E depois você vai só repetir nos desenhos e ter a largura. Ou você pode iniciar com menos correntinha e fazer aqui o comprimento, ele ficar mais estreitinho, acrescentar os desenhos e se dar o comprimento na execução dos desenhos, tá joia? Aqui no meu caso, a largura se deu por quantas carreiras eu repeti o desenho. Então, se deu a largura do meu trabalho. E o comprimento já tenho aqui, tá? Nas correntinhas iniciais. Bom, passado então todas as dicas, eu iniciei então com 160 correntinhas. Quem quiser mais estreitinho, você pode fazer jogo americano, pode fazer capa para almofadas, tapetes menores, trilhos de mesas maiores, pode também fazer peseiras para usar na cama, trabalhar em diversas cores aí, tá bom? Então, fica todas as dicas aí para vocês. Bom, pessoal, feito isso, então, você já decidiu a quantidade de correntinhas que você quer fazer iniciais. É só tirar ou acrescentar sempre de 8 em 8 e seguir o passo a passo normalmente. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos laçar o fio, vamos pular 3 correntinhas trabalhadas, não conta a laçadinha da agulha, as que já foram trabalhadas, 1, 2, 3. E vamos lá na 4ª correntinha, olha, se você acrescentou ou diminuiu, é o mesmo procedimento, tá? Se você sempre acrescentar de 8 em 8 correntinhas ou diminuir sempre de 8 em 8, vai bater certinho aí o seu trabalho, não se preocupe. Então, pula as 3 correntinhas já trabalhadas e vem na 4ª, pega só na alcinha de cima, olha, e faz um pontinho alto. Ou seja, as 3 que a gente deixou para trás aqui, já fez a vez do primeiro ponto. E aqui a gente acabou de fazer o segundo. Vem na próxima correntinha, faço o terceiro, vou trabalhar até ter aqui um bloquinho de 7 pontos. Na próxima correntinha, o meu 4º ponto alto. Aqui na próxima, o 5º, sempre na alcinha de cima, tá? Pra deixar de baixo livre, pra gente fazer o acabamento depois. Aqui na próxima correntinha, o meu 6º ponto. E na próxima, o 7º. Lembrando que vocês podem também trabalhar no fio 4, se preferir, tá? Fica bacana também. Então, já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma correntinha de intervalo, pulo uma correntinha aqui da base e venho na próxima, inicio mais um bloquinho de 7 pontos. Um ponto sobre cada argolinha, olha, pegando só na alcinha de cima. Aqui o segundo, o terceiro, já é meu segundo bloquinho de 7 pontos. Aqui meu 4º ponto, o 5º, o 6º, e o 7º. Mais um bloquinho de 7 pontos trabalhados, já tenho 2. Entre um e outro, gente, sempre uma correntinha de intervalo, tá? Faço uma correntinha, pulo uma correntinha da base, inicio, ó, na próxima, mais um bloquinho. Nós vamos ter aqui no final desse cordão um total de 20 bloquinhos de 7 pontos altos. Se você iniciou com a mesma quantidade de correntinha que eu, tá?
Lembrando que é simples, é só você acrescentar sempre de 8 em 8 ou diminuir sempre de 8 em 8. Não tem erro, ok? Então, agora é só repetição até o final aqui desse cordão, sempre bloquinho de 7 pontos. Aqui já tem o terceiro bloquinho, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e meu 7º ponto. Entre um e outro, uma correntinha de intervalo, pula uma correntinha de base e repete. Teremos 20 bloquinhos, iniciando com 160 correntes. Bom, pessoal, aqui estou finalizando meu último bloquinho. Fiz aqui o 7º ponto, uma corrente, vou pular uma corrente de base e me restaram, olha, 7 correntinhas, tá? Para me fazer aqui meu último bloco de 7 pontos altos. Dá certinho e nós ficamos com 20 blocos no total. Aqui meu terceiro ponto, o quarto, o quinto, o sexto, as últimas correntinhas, olha, se você faz muito apertadinho, quase você não consegue ver elas aqui, tá? Olha, aqui meu 7º ponto, na última correntinha, no caso, a primeira que fizemos lá no início, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meu último bloquinho, 20 blocos no total, ok? Bom, a nossa próxima carreira agora, a nossa segunda carreira, daqui eu subo 2 correntes, que é a altura de um ponto alto, quem preferir pode subir 3, tá? 2 correntes, viro o meu trabalho, é carreira de ida e volta agora. No próximo ponto, tá, gente? As 2 correntinhas, olha, está sobre este primeiro ponto aqui, dos 7. Eu venho no segundo ponto agora, olha, e faço meu segundo ponto alto. Nós vamos ter aqui um bloquinho de 5 pontos agora. No próximo, eu faço o terceiro. No próximo, o quarto, contando com as 2 correntinhas iniciais. 1, 2, 3, 4. E no próximo, o quinto. Só aqui no início, bloquinho de 5 pontos. E aqui no final, também, bloquinho de 5 pontos. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, vem para o próximo bloco. No primeiro ponto do bloquinho de 7, eu faço um ponto alto. Faço uma corrente, pulo um ponto de base e no próximo um ponto alto. Agora eu faço um bloco de 3 pontos. No próximo o segundo e no próximo o terceiro. Me restou 2 pontos do bloco, olha. Eu faço uma corrente, pulo um ponto e no próximo um ponto alto. Essa será a nossa repetição até o final. Somente aqui no início, bloquinho de 5 pontos e lá no final também bloquinho de 5 pontos. Tá joia? A nossa repetição agora é desta forma aqui. Uma corrente, venho para o próximo bloco de 7 pontos. No primeiro, um ponto alto. Uma corrente de intervalo. Pulo um ponto e faço o bloquinho de 3 pontos, sendo 1 sobre cada ponto. 1, 2 e 3. A gente divide o bloco de 7 pontos, né? Desta forma aqui. Um ponto, uma corrente, pulo um ponto. 3, uma corrente agora, pulo um ponto, no próximo, um pontinho alto. Sempre dessa forma, com essa mesma repetição até o final, então, mais uma vez aqui com vocês, uma corrente, próximo bloquinho de 7 pontos, no primeiro, um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto, faço o bloquinho de 3 pontos, sendo um em cada ponto de base. Aqui o segundo, e aqui no próximo, o terceiro. Me restaram 2 pontos, faço uma corrente, pulo um ponto e no próximo, um ponto alto. E repito até o final. Lá no finalzinho eu volto com vocês. Bom, aqui estou chegando no final da carreira, fiz aqui meu último bloquinho de 3 pontos, uma corrente, pulei um ponto alto. Uma corrente, aqui é meu último bloco de 7 pontos. No primeiro eu faço um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto de base e faço aqui, olha, os 5 pontos altos restantes. Lembra que eu falei que somente lá no início, no primeiro bloco, e aqui no final teríamos 5 pontinhos? Já fiz o primeiro, aqui o segundo, terceiro, meu quarto ponto
E o quinto ponto alto, gente, fica bem aqui no pezinho daquelas 3 correntinhas que a gente deixa pra trás lá quando a gente faz a curvinha pra fazer o primeiro bloco, tá? Que fez a vez de um pontinho alto. Bem no pezinho, olha, da terceira correntinha. Meu quinto ponto alto. Assim, nosso trabalho vai seguindo bem retinho aqui nas laterais, pra gente fazer um acabamento perfeito depois. Tá joia? Então, a segunda carreira, finalizamos dessa forma aqui. Próxima carreira agora, eu também subo 2 correntes, sempre vou subir 2 correntes, que equivale a um ponto alto, viro o trabalho. Agora, aqui no início e lá no final, teremos um bloco de 3 pontos. Aqui já é o primeiro, eu venho sempre sobre o segundo ponto da base, faço meu segundo ponto alto, e aqui no próximo, o terceiro. 3 pontos aqui no início, que é as nossas laterais, e lá no final também. E agora, aqui em toda a extensão do nosso trabalho, será apenas um pontinho alto com uma corrente de intervalo. Já faço aqui uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um pontinho alto. Será somente ponto alto e uma correntinha de intervalo agora, tá? Bem fácil, a nossa terceira carreira. Uma corrente, ponto sobre ponto. Quando eu chegar aqui no bloquinho de 3 pontos, olha, será ponto alto também. Aqui eu fiz uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, cheguei no bloquinho de 3 pontos, eu vou dividir ele. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Uma corrente de intervalo, pulo um ponto dos 3. E no próximo, eu faço um pontinho alto. Ou seja, a carreira toda com um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Somente aqui na base, né, nas laterais, 3 pontos e lá no final também. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente e chegando sempre aqui nos bloquinhos de 3 pontos, olha, no primeiro ponto dos 3 eu faço um alto, uma corrente, pulo um ponto e no próximo um pontinho alto, até o final. Lá no finalzinho, eu retorno com vocês novamente. Um ponto, uma corrente, aqui meu bloquinho de 5 pontos da lateral, eu venho no primeiro, um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto e faço os 3 restantes, para ficar com aquela base de 3 pontos, assim como nós iniciamos, tá? Nas 2 laterais, o mesmo procedimento. Aqui o segundo. E o terceiro, olha, bem no pezinho da segunda correntinha, pois eu estou subindo 2 no início de cada carreira. E vai ficando retinho aqui o nosso trabalho, olha só. Aqui, gente, a nossa terceira carreira, então, concluída. Eu vou cortar o fio, deixo sempre uma pequena sobrinha ali pra mim vir fazendo o arremate depois, tá? A gente vai fazer uma carreira de ponto baixo ao entorno de toda essa peça do nozinho. Então, essas sobrinhas, depois eu acabo vindo trabalhando sobre elas, corto rente e pingo cola, tá joia? Agora, vamos entrar com a outra cor. Bom, toda vez que eu for entrar com a outra cor, eu não prendo aqui e viro o trabalho. Eu já prendo aqui, olha, do outro lado, aonde nós acabamos de iniciar essa terceira carreira. A gente iniciou ela daqui e finalizou ali do outro lado. É daqui, é aqui que eu prendo o fio da outra cor, para que as minhas folhinhas fiquem do lado direito. Então, eu venho aqui, olha, no pezinho da segunda correntinha, que foi considerado o nosso primeiro ponto alto, prendo o meu fio e dou um nozinho, deixando uma pequena sobrinha ali também. E venho trabalhando sobre essa sobrinha aqui agora. Já arrematando. Entro no mesmo pontinho, ou seja, no pezinho da segunda correntinha, busco o fio e subo 2 correntes, altura do meu primeiro ponto. Nessa nossa quarta carreira, com a troca de cor, eu vou pedir para vocês marcarem essa quarta carreira, tá? Daqui a pouco eu vou colocar o marcador aqui no início e lá no final. Vocês vão entender por quê. Porque nosso trabalho agora, ele vai se repetindo, deixa eu mostrar aqui na peça pronta. Cada troca de cor é o mesmo procedimento. É composto por 5 carreiras, olha, essa que vamos fazer agora da folhinha, é a primeira, depois a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Corta, troca de fio, faz tudo novamente, o mesmo procedimento. Então, é só repetição, a cada troca de cor é o mesmo procedimento. A partir desta carreira aqui que eu pedi para vocês marcar, tá? Sempre a partir da quarta, é sempre o mesmo procedimento. Então, já fiz aqui as 2 correntes que equivalem a um ponto. Venho no segundo, olha, ponto sobre ponto, vamos ter um bloco de 5 pontos aqui no início. No próximo, um ponto alto também, já tem um total de 3.
Tenho intervalo de correntinha, um ponto alto, já tenho 4. E aqui ponto sobre ponto, 5 pontos altos. Reparem que eu já fui trabalhando sobre a minha sobrinha aqui, ó. Depois eu só corto também aqui, ó, rente e dou um pinguinho de cola, tá? Então, ficamos assim com um bloquinho de 5 pontos. Agora, são 2 correntes de intervalo e vamos dar início à nossa folhinha. Muita gente, principalmente quem está iniciando na arte do crochê, pode achar a execução dessa folha um pouco difícil, mas eu vou trazer várias dicas para vocês ajudarem na execução, tá? Bom, nós vamos ir já nesse intervalo aqui de uma correntinha. Logo aqui do ladinho, fizemos 2 correntes. Nesse primeiro intervalinho, não vou laçar o meu fio de início, é sem laçar, eu venho no intervalo, aí eu busco o meu fio e dou uma alongada, já trabalhando a minha folha. Agora sim, eu laço, volto no intervalo e alongo. Eu não termino os pontos, tá? Eu vou acumulando aqui na agulha. Laço mais uma vez, volto no mesmo intervalo e alongo. Pronto, trabalhei nesse intervalo. Agora eu venho nesse intervalo aqui de baixo, na mesma direção desse que eu trabalhei. Estou nesse, eu venho no de baixo. Não laço o fio na agulha, eu vou direto lá no intervalo, olha, e busco o meu fio e alongo lá em cima, onde eu estou trabalhando. Agora, as outras 2 vezes eu laço. Então, eu laço, vou lá no intervalo e alongo. Deixa eu tirar essa sobrinha daqui para não me atrapalhar. Mais uma vez, eu laço, é sempre por 2 vezes. Vou no mesmo intervalo e alongo. Pronto. Agora, o terceiro espaço será esse aqui embaixo, olha. Certo? Esse espacinho aqui. Então, eu vou lá embaixo no espaço, sem laçar o fio, tá? Ó, vou lá embaixo no espaço, busco meu fio e alongo ele lá em cima. Deixa a mão bem leve, tá, gente? Alongo lá em cima. Isso aqui vai virando um túnel. Você vai ter que passar o fio por dentro de todos esses pontos. Fui lá embaixo uma vez sem laçar, agora eu vou mais 2 vezes, mas laçando. Laço, vou lá no intervalo e dou aquela alongada, sempre deixando a mão bem leve. Mais uma vez, laço, vou lá embaixo. Pronto. Agora, eu preciso fazer esse procedimento mais 2 vezes, ou seja, nesse intervalinho aqui e no de cima, tá? Então, eu venho nesse intervalinho, sem laçar, busco o meu fio e dou aquela alongada lá em cima. Agora, por mais 2 vezes, aí eu já laço. Laço, vou no intervalo e sempre alongando. Mais uma vez, mesmo intervalo e alongo. Pronto. Agora, o meu último espaço, ele fica até escondidinho, porque ele está acima deste, olha. Dá uma puxadinha, ele tá aqui, tá? Ele fica escondidinho. Vou aqui nesse espaço, sem laçar o fio. Só entro no espaço, busco o fio e dou aquela alongadinha. Agora, por mais 2 vezes, eu já laço. Laço, venho no mesmo espaço e alongo. Sempre alongando e ajustando. Mais uma vez, laço, mesmo espaço e alongo. Pronto. Fizemos tudo em todos os espaços. A dica aqui é, faz assim com a agulha, olha, para você deixar esse túnel, né? Porque vira um túnel, você tem que passar agora o fio por dentro de tudo isso aqui. Eu sempre faço isso aqui para afrouxar todos esses pontos e sempre trabalho com a mão bem leve, para ficar bem folgadinho. Mas eu não deixo de fazer isso daqui na hora de puxar agora. E com muita tranquilidade, e deixa a mão bem leve aqui, olha, não trava o fio aqui no dedo, senão dificulta, ó, deixa bem leve. Busca a sua laçada e vem trazendo com a agulha de pé, ó. Peguei a laçada lá e eu venho girando ela com a agulha de pé, aí não enrosca, olha, já saí aqui, ó. Isso tudo vai ajudar você na execução. Já saiu aqui, eu sempre dou aquela puxadinha, que eu gosto dos meus pontos bem firminho. Aí, eu busco a laçada e fecho com uma correntinha. Já fiz a folhinha. 2 correntes. Vem aqui onde que eu tenho esse pontinho alto, já que, olha, do ladinho da minha folha, olha. Ele fica na mesma direção de um bloquinho de 3 pontos altos aqui embaixo, tá vendo? Nós vamos preencher agora. Então, eu já venho nesse pontinho que tá na direção do primeiro ponto do bloquinho de 3. Faço um pontinho alto. No intervalo, um ponto alto. E aqui, ponto sobre ponto, no próximo ponto aqui do lado. Criando aqui um bloquinho de 3 pontos altos, olha. Reparem que ele fica na mesma direção desses 3 aqui embaixo, olha só. Certo?
Então, essa será a nossa repetição agora até o final da carreira. Repetindo mais uma vez com vocês, 2 correntes. O bloquinho de 5 pontos, gente, é só aqui no início, que é nas nossas laterais, e lá no final, tá? Fiz 2 correntes e vou repetir tudo novamente. Já estou até afrouxando aqui o meu fio, soltando do rolo, para não me atrapalhar. Sempre com a mão bem leve aqui, ó, não aperta o fio aqui, que atrapalha. Vamos iniciar a folhinha, já nesse primeiro intervalinho. A primeira vez eu não laço o fio, eu vou direto. Busco o fio e alongo. As outras 2 eu laço. Uma, lacei, volto no intervalo e alongo. 2, lacei, volto no intervalo e alongo. Pronto. Agora eu venho nesse intervalinho aqui embaixo, na mesma direção desse, mas aqui embaixo. A primeira vez eu não laço, então eu já vou direto. Sempre alongando e deixando bem folgadinho. As outras 2 eu laço, volto no mesmo intervalo. Mais uma vez. Sempre esse procedimento. Agora, o próximo espacinho é este aqui. Fizemos aqui, agora é aqui, ó, é do ladinho, tá? Porém, lá embaixo. A primeira vez eu não laço, então eu já vou direto. E sempre, ó, alongando lá na altura que eu estou trabalhando. Por isso, não prende aqui no dedo. Mais 2 vezes agora eu laço. Uma, lá no intervalo, ó. E 2. Faltam 2 espacinhos aqui para mim trabalhar ainda. Sempre alongando lá em cima. Falta aqui e aqui. Quando eu executar esse aqui, tampa esse aqui, ó. Ele fica em cima, tá? Primeira vez eu não laço, vou direto no espaço, busco o fio, alongo. Agora, 2 vezes eu laço. Uma, lá no mesmo espaço. Deixa eu soltar o fio aqui. E 2, eu laço. Agora, o meu último espacinho, ele fica aqui em cima, escondidinho. A primeira vez eu não laço, eu entro no espaço e alongo, sempre ajustando e afrouxando. E agora, por mais 2 vezes, olha, eu laço. Uma e 2. E a dica, novamente, olha, sempre fazendo esse procedimento para deixar bem folgadinho esse túnel. Bem frouxinho, é rapidinho, na hora que você tá trabalhando, você nem percebe, você faz isso aqui, ó, rapidinho, eu tô fazendo várias vezes só pra mostrar pra vocês, mas eu faço 1, 2 e pronto. Já laço o fio, deixo bem folgadinho ali no dedo, deixo a agulha assim, nesse sentido, em pé, ó, busquei a laçada e vou girando por dentro desse túnel, olha, já saiu aqui, gente, ó. Sempre com a agulha de pé, então não atrapalha. Busco a laçada e travo com uma correntinha. Fizemos a segunda folhinha já. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto aqui já nesse ponto do lado, formando aqui meu bloquinho de 3 pontos, olha. Fiz o primeiro, o segundo é no intervalo, e o terceiro aqui é ponto sobre ponto. Só isso, 2 correntes e repete. Pode ser que você vai achar dificuldade, como eu citei lá no início, o ideal é que seja um fio 100% algodão, para não enroscar, porque às vezes é barbante, repuxa o fiozinho na hora de puxar, repuxa tudo, dá nervoso, você vai querer desistir, não desista. E olha, eu estou trabalhando com barbante, tá? E barbante a pó. Mas eu quero trazer todas as técnicas para que você consiga executar essa peça, que ficou muito bacana, muito lindo esse desenho. Que você consiga executar aí sem dificuldade, tá? E podendo fazer diversas cores, que fica maravilhoso. Então, eu vou adiantar aqui a minha carreira até o final, somente esse mesmo procedimento, e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui a minha carreira de folhinhas, então, ficamos assim, ok? Agora, depois que eu fiz aqui a minha última folhinha, eu faço 2 correntinhas, e tem que ficar igual lá o início, tá, gente? Olha, iniciamos com bloquinho de 5 pontos altos. Então, depois das 2 correntinhas trabalhadas, eu venho aqui nesse pontinho alto, olha, já do lado da folhinha, trabalho ponto sobre ponto. Venho no intervalo de correntinha que eu tenho à frente, 1 ponto alto, já tenho um total de 2 pontos. E agora, eu trabalho sobre os 3 restantes, olha, ponto sobre ponto, ficando com um bloco de 5 pontos altos aqui da minha lateral. Aqui, no caso, é meu 4º ponto e aqui o 5º. 5 pontos altos, exatamente como nós iniciamos aqui a nossa carreira. Próxima carreira, eu subo 2 correntes
e vamos marcar essa primeira carreira conforme eu havia dito para vocês, lembra? Que agora é só repetição. Toda vez que você for trocar a cor aí do seu trabalho, eu já mostrei como que troca a cor, é só cortar e deixar o fiozinho ali, prender a nova cor sempre no lado direito, para que a folhinha fique sempre do lado direito do seu trabalho. Então, nós vamos marcar essa primeira carreira. Sempre que trocar a cor, você vai fazer todo esse procedimento dessas 5 carreiras. Esta foi a primeira. Agora, eu vou trabalhar a segunda, juntinho com vocês também, tá? Então, marquem esta 4ª carreira aqui, é muito importante. Bom, subi aqui 2 correntinhas iniciais, que é a altura de um ponto alto, viro o trabalho. Nós vamos ter aqui agora bloco de 7 pontos altos por todo a nossa carreira. Então, aqui as 2 correntinhas já é o primeiro, que está sobre esse primeiro ponto. Venho sobre o segundo, um ponto alto, aqui sobre o terceiro. Aqui no quarto. Aqui no quinto. Estou já com 5 pontos, trabalhando ponto sobre ponto. Tem um intervalinho de correntinha à frente, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele. 1 e 2, ficando com bloco de 7 pontos altos. Uma corrente apenas de intervalo, já venho aqui para o próximo intervalinho, depois da folhinha de 2 correntes, faço 2 pontos altos. 1 e 2. Tenho aqui à frente o bloco de 3 pontos altos, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, olha, 1, 2, 3. Trabalho ponto sobre ponto. Já ficando aqui com um total de 5 pontos altos. 2 no intervalo, ponto sobre ponto aqui nos 3. Tem o próximo intervalinho à frente, 2 pontos altos. Então, é o meu 6º e o 7º ponto. Somente bloquinho de 7 pontos por toda a nossa carreira agora. Uma corrente, venho no próximo intervalinho aqui de 2 correntes. Logo depois da folhinha, faço 2 pontos altos. No intervalo, sobre o bloquinho de 3 pontos, eu trabalho ponto sobre ponto. Já tenho um total de 5 pontos altos aqui. E no intervalinho à frente, 2 pontos altos. Totalizando mais um bloco de 7 pontos altos. Ok? Uma corrente de intervalo entre um e outro e sigo repetindo por toda a carreira. Bom, finalizando aqui a nossa carreirinha com bloquinho de 7 pontos, uma corrente, meu último bloquinho, vem no intervalo, 2 pontos altos. E agora, eu trabalho sobre os 5 pontos restantes, ficando com o meu último bloco de 7 pontos altos. Aqui já tenho um total de 4, 5, 6, opa, aqui o 6º. E o 7º, gente, bem no pezinho da segunda correntinha, tá? Pois eu estou subindo 2 no início de cada carreira. 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa próxima carreira, eu subo 2 correntes, altura de um ponto alto, viro o trabalho e sobreponho ponto sobre ponto. Nossa próxima carreira agora é bem fácil, olha. Nós vamos manter os bloquinhos de 7 pontos altos por toda a nossa carreira. Já aqui no início, depois que subiu as 2 correntes e viramos, ponto sobre ponto, já tenho 4, 5, 6 e 7. Mesmo procedimento da carreira anterior. Bloquinho sobre bloquinho. Uma corrente, próximo bloco de 7 pontos, ponto alto sobre ponto alto. Finalizando aqui mais um bloco, meu 6º ponto e o 7º, ponto sobre ponto, tá? Uma corrente e repete nos demais. Finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês, já estou com 2, 4, 5 pontos aqui no final, aqui o 6º e o 7º, bem no pezinho da segunda correntinha. Mais uma carreira finalizada. Nossa próxima carreira, eu subo as 2 correntes, viro o trabalho. Aqui no início, nessa lateral e na outra, teremos nesta carreira bloco de 5 pontos. Então, as 2 correntes já contam como o primeiro, venho sobre o segundo, um ponto alto. Já tenho 2. No próximo, o terceiro. Aqui no próximo, o quarto. E no próximo, o quinto. Somente aqui, no início e lá no final, 5 pontos, tá? Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto.
Uma corrente, vem no outro bloco de 7 pontos, no primeiro eu faço um ponto, uma corrente, pulo um ponto, faço um bloco de 3 pontos agora, sendo um sobre cada ponto, aqui o segundo e o terceiro. Me restou 2 pontos do bloco de 7 pontos aqui. Eu faço uma corrente, pulo um ponto e no próximo um pontinho alto. E essa será a nossa repetição por toda a volta agora, tá? Desta forma aqui. Uma corrente, venho no bloco de 7 pontos, no primeiro um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto, faço um bloco de 3 pontos agora, sendo um sobre cada ponto de base. Aqui o terceiro, me sobraram 2 pontos, uma corrente, pulo um ponto e no próximo um pontinho alto. Uma corrente, faço o mesmo procedimento nos demais. Finalizando mais uma carreira, um ponto alto, uma corrente. Meu último bloco de 7 pontos, eu faço aqui no primeiro um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto e faço os 5 restantes. Para ficar igual, nós iniciamos a nossa carreira. Aqui o terceiro, quarto e o quinto, bem no pezinho da segunda correntinha. Ok? Próxima carreira eu subo 2 correntes, viro o trabalho. Agora, nesta carreira, teremos 3 pontos altos aqui no início e 3 pontos no final. Então, as 2 correntes já contam como o primeiro, que está sobre o primeiro. Venho sobre o segundo ponto, e aqui no próximo, o terceiro. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Agora, gente, é aquela carreira que a gente só fica com pontinhos altos. Uma corrente, ponto sobre ponto. Mais uma vez, uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, toda vez que chegar no bloquinho de 3 pontos, olha, no primeiro, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto, no próximo, um ponto alto. E seguimos por toda a nossa carreira. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, chegou no bloquinho de 3 pontos. No primeiro, um pontinho alto. Uma corrente, pula um ponto. E no próximo, um alto. Vou adiantar mais essa carreira e já retorno aqui com vocês. Finalizando mais uma carreirinha, ponto alto, uma corrente, vem aqui no primeiro ponto dos 5, olha, da carreira anterior, um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto e faço os 3 restantes, ficando com 3 pontos, assim como nós iniciamos. Aqui o segundo e aqui o terceiro, no pezinho da segunda corrente. Gente, aqui no caso, ó, é a nossa 8ª carreira. Porém, é a nossa 5ª carreira das repetições, onde eu pedi para vocês marcarem, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Sempre vamos repetir essas 5 carreiras. Então, agora, no caso, como eu vou trocar de cor novamente, eu corto o fio, deixo aqui uma pequena sobrinha, passo por dentro dessa laçadinha, dou um nozinho mesmo, olha. Deixa a sobrinha aqui, eu vou trabalhando sobre ela depois, quando fizer o acabamento. Quando eu for prender a outra cor agora, eu gosto de prender desse lado, aqui onde eu iniciei essa carreira. Porque a minha folhinha vai ficando tudo no lado direito, tá vendo? E a primeira carreira agora da repetição é a folhinha. É só você prender o fio conforme eu já mostrei anteriormente, quando eu prendi o verde, é o mesmo procedimento. Você vai vir aqui no pezinho da segunda correntinha agora, prender o fio da sua cor, da sua preferência. E repetir, olha, a partir aqui da 4ª carreira, onde está a marcação. E fazer tudo novamente. Aqui você já vai fazer ponto sobre ponto, que são 3, um aqui e um ponto sobre ponto, vai ficar com 5 pontos, exatamente como está aqui, ó, nesta carreira. E vai fazer o trabalhado da folhinha, 3 pontos, folhinha, depois esta e esta, troca a cor novamente. É só repetição, tá? Estamos aqui na nossa 8ª carreira, desde o início, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porém, a nossa 5ª carreira da repetição. Você vai prender o fio e repetir tudo novamente, essas 5 carreiras, aonde está o marcador. Pode ir repetindo por quantas vezes você quiser e a sua peça vai ficando mais larga ou mais comprida, se você iniciou ela com menos correntinha, conforme eu citei, você pode iniciar ela aqui, ó, com essa quantidade de desenho. Tá vendo? Fica mais estreitinho aqui, porém você vai trabalhando muito mais carreiras e vai trabalhando no comprimento. E a largura você se dá no início.
tá? Eu comecei pelo comprimento, eu fiz o cordão de correntinha com bastante correntinhas, que eu queria ela nessa medida, e agora eu vou acrescentando na largura, tá? Então, eu vou adiantar aqui e eu já volto mostrando pra vocês por quantas carreiras eu trabalhei e pra gente fazer a finalização também. E esse bico de acabamento aqui que ficou um encanto, que é do nosso suplá Emanuela, que eu já mostro pra vocês aí mais pra frente também, tá? Bom, pessoal, aqui eu já adiantei a minha peça. Como eu vou trocar de cor e fazer as últimas carreiras para ficar assim, ó, parecido com o nosso início, eu vim mostrar para vocês o procedimento, né? E em qual carreira eu vou trocar a cor. Aqui, desde o início, a primeira carreirinha que eu vim trabalhando juntinho com vocês, a contar da primeira carreira aqui, nós temos agora um total de 27 carreiras até aqui. Eu estou aqui na cor verde, fiz todo o procedimento da folha, olha, que a gente faz aquela carreira com 5 pontos aqui, na nossa lateral, depois com 7 pontos, com 7 pontos novamente. Agora eu fiz uma carreira com 5 pontos. A próxima carreira deveria ser essa daqui de 3 pontos aqui na lateral. Pois agora eu vou trocar a cor e vou entrar com a cor cru, para ficar parecido aqui com o nosso início. Que eu tenho uma carreira de 3 pontos aqui na lateral, uma carreira com 5 pontos e uma carreira com 7 pontos. Então, eu quero que fique parecido aqui na minha finalização. Caso você queira trabalhar aí a sua peça mais larga, você dá continuidade, sempre fazendo a repetição aqui do desenho, que é sempre o mesmo procedimento. Vai trocando de cor e repetindo a sequência que eu passei para vocês. Quando você achar que está numa largura ideal para você, aí essa carreira aqui, que seria a última agora, antes de trocar de cor, aquela carreira com 3 pontos e os pontos altos aqui, você troca a cor para ficar parecido aqui com o início do seu trabalho, tá joia? Então, aqui eu vou cortar o verde, vou engatar a cor cru, e eu quero mostrar exatamente como que eu vou fazer esse procedimento para dar certinho o lado aqui da nossa peça. Então, eu trabalhei até a 27ª carreira aqui, estou com 5 pontos aqui na minha lateral, cortei a cor verde, vou dar um nozinho aqui para não escapar. Vou entrar com a cor cru, eu não vou colocar o meu fio aqui, pra mim começar a trabalhar daqui pra cá. Porque aqui é o lado direito da minha peça, tá vendo que os desenhos ficam todos bonitos aqui, o trabalhado da folha fica bonito desse lado. Do outro lado, olha, não fica tão bacana, tá? Eu prefiro esse lado aqui. Então, como eu vou colocar o fio cru aqui agora e for trabalhar no direito, quando eu voltar pra trabalhar a minha folha, ela vai ficar do lado avesso, e eu não quero isso. Então, eu vou engatar o meu fio aqui, trabalhar do lado avesso essa carreira agora, e quando eu voltar no lado direito, vai ser a carreira que eu vou trabalhar a minha folha, ok? Então, eu vou virar a peça para o lado avesso, o meu lado que eu vou estar trabalhando, né? Aqui estão todos os arremates que eu ainda vou fazer. Então, eu engato aqui, no meu primeiro ponto, da cor verde, e vou vir com aquela carreirinha, onde a gente faz 3 pontos aqui no início, e tudo pontinho alto. Olha, estando do lado avesso, vou até deixar esse fiozinho pra cá, porque aqui é o lado avesso. Quando eu voltar, eu vou estar voltando no lado direito, que é a carreira que eu vou trabalhar a minha folha. Então, eu busco aqui o fio, subo aqui 2 correntes à altura do primeiro ponto. No próximo ponto, um ponto alto, já tenho 2. E no próximo ponto, um ponto alto. 3 pontos. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. É o mesmo procedimento que eu passei para vocês lá no início, que a gente sempre repete, olha, quando a gente tem 3 pontinhos na lateral, tá? Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, cheguei no bloquinho de 3 pontos, olha, subo primeiro um ponto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. É tudo ponto alto essa carreira inteirinha, olha, ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, cheguei no bloquinho de 3, no primeiro um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Uma corrente e ponto sobre ponto. Teremos 3 pontos altos somente aqui no início da carreira e lá no final. E quando a gente voltar, será o procedimento de fazer a folha. Quando a gente voltar, a gente volta no lado direito da nossa peça. Aí, a folhinha fica do lado direito certinho, e depois a gente finaliza
com a nossa carreira para ficar parecido aqui com o nosso início. Então, eu vou adiantar essa carreirinha aqui, olha. Por isso que eu troquei a cor, para bater certinho com o nosso início. E vocês seguem as explicações que eu passei. Aí, Edilene, eu quero mais largo. Trabalha por mais carreiras com a cor que você tá trabalhando. Pode fazer tudo de uma cor só, como eu citei também, tá, gente? A troca de cor é opcional. Eu acho que o encanto da peça é essa troca de cor que fica parecendo esse trabalhado bacana aqui, tá? Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando a nossa carreirinha de ponto alto, tá? No caso, essa daqui é a nossa 28ª carreira, olha, só para vocês terem uma base de como que eu vim trocando de cor. Aqui é o nosso lado avesso. As 3 primeiras carreiras que eu fiz juntinho com vocês, depois trocamos as cores. Cada desenho completo aqui, olha, do nosso trabalho, ele tem 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. Troco de cor novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Com o mesmo procedimento, tá? Então, até aqui eu trabalhei junto com vocês, adiantei, troquei a cor novamente, depois entrei com o cru. Nessa carreira aqui do verde, eu trabalhei até a 27ª carreira, então, resolvi trocar a cor para ficar igual lá no início, aproximadamente, tá? A troca de cor, não o desenho aqui. O desenho a gente segue normal. Só que pela troca de cor, para ficar parecido com o início, eu resolvi trocar nessa carreira de pontinhos altos aqui, entrar com o cru. Estou finalizando uma corrente, ponto sobre ponto. Estamos do lado avesso da nossa peça. E agora, quando eu voltar, fazendo aquele trabalhado das folhinhas, olha, eu estarei do lado direito. Uma corrente, aqui é os meus pontinhos da lateral, que são 5. Um ponto alto nesse primeiro. Uma corrente, pulo 1 e faço os 3 restantes, olha. Ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Agora, eu vou iniciar a próxima carreira, que são das folhinhas, e eu terei 5 pontos aqui no início. Exatamente igual aqui, ó, 5 pontos a folhinha, ok? Então, eu vou subir 2 correntes, virar o trabalho já para o lado direito, e vamos trabalhar o mesmo procedimento que eu também já trabalhei com vocês, que são das folhinhas, tá? Então, eu já tenho aqui as 2 correntinhas, que equivale a 1 ponto, ponto sobre ponto. Venho no segundo ponto, um ponto alto. Aqui sobre o terceiro, já tenho 3 pontos. No intervalo, eu faço o 4º ponto. E aqui, ponto sobre ponto, 5 pontos altos. Faço as 2 correntes de intervalo e vamos trabalhar a nossa folha. Já nesse primeiro quadradinho aqui, sem laçar o fio, eu vou direto, dou aquela alongada. Agora, as outras 2, eu laço. 1 e 2. Sempre deixando bem folgadinho. No quadradinho aqui na parte de baixo, já, ó, na mesma direção, a primeira vez eu não laço, alongo o fio. Mais 2 vezes, agora eu laço, 1 e 2. Agora, o próximo quadradinho é esse aqui, tá? Nessa direção, lá embaixo, sempre deixando aqui bem folgadinho, vou lá embaixo, sem laçar o fio e dou aquela alongada. Agora, por mais 2 vezes, eu laço. 1 e 2. Tenho aqui mais 2 quadradinhos a serem trabalhados, este e este aqui em cima. A primeira vez eu não laço, venho no quadradinho, dou aquela alongada. Agora, por 2 vezes, eu laço. 1 e 2. Meu último quadradinho aqui, sempre ajustando, gente, olha, já vou fazendo assim com a agulha, tá vendo, ó, pra dar aquela afrouxada, porque fica como se fosse um túnel, né? E são muitos fios aqui. Meu último quadradinho fica aqui, bem escondidinho, então, sem laçar, eu venho aqui, busco o fio e dou aquela alongadinha. Agora, por mais 2 vezes, eu laço. Laço e puxo. Laço e puxo. Dou aquela alongada em todo mundo, ajusto aqui. A dica que eu dei lá no início, você vai laçar, não prende muito aqui o fio, ó, no seu dedo, deixa ele bem folgadinho. Laça e leva a agulha de pé, ó, como se fosse um anzol, né? Mas você vai levando ela de pé e vai dando uma giradinha assim, ó, bem de leve. Não aperta aqui no dedo, ó. Vai levando assim de leve, ó, facilita. Olha só. Você não sofre. Busca 2 correntes e dá continuidade. É o mesmo procedimento que eu passei lá embaixo para vocês, tá?
Aqui eu faço os 3 pontos, o primeiro já é aqui, que ele fica bem encostadinho, olha, pegando sempre 2 cordinhas do ponto, um ponto alto, o segundo é no intervalo, e o terceiro é ponto sobre ponto. 2 correntes, e vamos repetir a nossa folhinha novamente, o mesmo procedimento. Vamos fazer até o final, sempre com essa mesma repetição que eu já passei para vocês, tá? Então, eu vou adiantar aqui minha carreirinha e já volto com vocês. Bom, aqui eu estou finalizando a minha carreira, então, que eu já fiz as folhas, 3 pontos, aqui eu fiz 2 correntes, aqui eu tenho meu espaço, vou fazer meus 5 pontos na lateral, então, eu faço 2 aqui no intervalo, 1 e 2. E os outros 3 serão ponto sobre ponto aqui, ficando com 5 aqui da minha lateral. Aqui é o meu 4º ponto, e o 5º eu faço bem aqui no pezinho, olha, da segunda correntinha que a gente sobe lá no início. 5 pontos altos da lateral. Agora, eu vou fazer a minha última carreira, que será um total de 7 pontos. Porém, se eu virar aqui e voltar, eu vou estar do lado avesso. Eu não quero, então, eu vou cortar o fio, colocar aqui no início da carreira, para que fique tudo do lado direito, tá? Aqui é o lado direito da minha peça. Então, se você quiser, você pode fazer essa última carreira, já subir daqui 2 correntinhas e voltar fazendo o procedimento. Aí, essa carreira vai ficar do lado avesso. A gente vai fazer carreirinha de ponto baixo, quando voltar, estará do lado direito, tá? Só que se eu fizer essa carreira agora voltando e deixar ela do lado avesso, me incomoda. Eu vou ver a peça lá, saber que aquela última carreira está do lado avesso, sendo que essa minha primeira carreira está do lado direito. Então, é só por eu olhar e não gostar. Não significa que vai estar errado aí se você fazer dessa forma, tá? Então, ressaltando, se você quiser, não precisa cortar. Como já tem vários arremates aqui a ser feito, então não tem problema, um a mais ou um a menos. Eu venho bem aqui no comecinho, olha, onde nós iniciamos, bem no pezinho da segunda correntinha, que a gente sobe no início, e vou prender o meu fio aqui. Dou um nozinho bem apertadinho, já deixo um pequeno excesso, olha, pra mim trabalhando sobre ele. Entro no mesmo lugar, na segunda correntinha, busco o fio e subo 2 correntinhas iniciais, meu primeiro ponto. Tenho 5 pontos aqui, tem mais 4, então, a ser trabalhado. Trabalho ponto sobre ponto. Então, eu tenho aqui mais 1, 2, 3 e 4. Olha, já vim trabalhando sobre a minha sobrinha aqui. Ajusta ela. 4. Eu já tinha as 2 correntinhas iniciais aqui, fiquei com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. No intervalo de correntinha, olha, eu trabalho 2 pontos altos, ficando com 7 pontos. Mesmo procedimento, tá, gente? O que tá mudando aqui é só troca de cor mesmo. 7 pontos. Feito 7 pontos, uma corrente. Já vim aqui no próximo intervalinho, onde eu tenho aqui o grupinho de 3 pontos, olha, eu tenho 2 correntes de cada lado. Nesse intervalo, 2 pontos. Ponto sobre ponto aqui no bloquinho de 5 pontos, de 3 pontos, aliás, perdão. Ponto sobre ponto. Ficando já no total de 5 pontos. Próximo intervalinho à frente, 2 pontos altos, completando 7. Então, agora teremos apenas bloquinho de 7 pontos. Uma corrente de intervalo entre um e outro e repete até o final. Intervalo 2 pontos, bloquinho de 3 pontos, ponto sobre ponto. Intervalo 2 pontos, sempre bloquinho de 7 pontos até o final da nossa carreira. Então, teremos aqui na finalização 3 carreiras. Uma de 3 pontos aqui na nossa base da lateral, 5 pontos na próxima carreira e 7 pontos na próxima carreira, tá? E a nossa folhinha aqui. Então, fica exatamente como nós iniciamos aqui, a base fica parecida, tá? Então, eu vou adiantar essa carreira e já retorno aqui com vocês. Finalizando aqui, então, a minha carreira com os bloquinhos de 7 pontos, fiz aqui 2 pontos nesse intervalo, e aqui eu tenho 5 pontos da lateral, trabalho ponto sobre ponto, concluindo aqui meu último bloco de 7 pontos altos. Aqui já tem um total de 4, 5, 6 e o 7º.
certo? Carreira finalizada. Essa última carreira, então, eu fiquei apenas com blocos de 7 pontos altos. Agora, eu vou contornar toda a minha peça com ponto baixo, tá? Para dar uma estrutura, para deixar a minha peça mais firminha. Como eu já estou no lado direito da minha peça, eu não vou virar e ir voltando com pontinho baixo. Daqui, olha, onde eu finalizei esse último ponto alto, eu já vou fazer esse procedimento. Olha, eu tenho aqui essa carreira, essa de baixo com 5 pontos, essa com 3. Em cada carreira, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Eu não vou trabalhar na divisão da carreira. Eu poderia trabalhar um baixo na carreira e um ponto baixo na divisão da carreira. Um baixo aqui, ó, na carreira e um baixo na divisão da carreira. Eu vou preferir vir aqui por trás do ponto, ó, já direto, e fazer aqui, olha, o meu primeiro ponto baixo. É aqui nesse ponto baixo que a gente vai finalizar quando der toda a volta. Tenho um baixo já aqui. No mesmo ponto ainda, nessa mesma carreira, eu faço mais um pontinho baixo. Então, eu já tenho 2. Venho na próxima carreira, já vou arrematando essas sobrinhas, olha. Por trás desse ponto, já na próxima carreira, 2 pontos baixos. Se você achar que o seu trabalho vai ficar mole, não vai dar uma estrutura, você pode fazer um baixo em cada carreira. Olha, eu estou fazendo 2. Tenho mais uma carreirinha aqui. Não venho na divisão da carreira, eu sempre venho por trás do ponto, olha. 2 pontos baixos, 1 e 2. Agora, eu cheguei aqui na próxima carreira, já é a cor verde. Se você quiser, você pode conduzir o fio para não ficar feio aqui o cru sobre o verde. E seguimos assim, aqui, olha, mudou a cor, mas é a próxima carreira por trás do ponto, 2 pontinhos baixos. Bem justinho, tá, gente? Para dar firmeza à nossa peça. Próxima carreira por trás do ponto, olha, 2 pontinhos baixos. E sigo por toda essa lateral, com esse mesmo procedimento. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Pode ir trabalhando sobre essas sobrinhas, olha, depois é só cortar e dar um pinguinho de cola. Já vai arrematando e facilitando aqui a execução da nossa peça, tá? Bom, aqui estou no finalzinho da carreira, minha última carreira, por trás do ponto, 2 pontos baixos, 1 e 2. Faço uma correntinha aqui apenas, para mim poder passar para essa lateral maior, viro a peça, aqui foi onde nós iniciamos, né, todo o nosso trabalho, onde fizemos aquele cordão de correntinhas iniciais aqui da nossa peça. Feito aqui uma correntinha, eu venho em todos esses pontos. Gente, olha, eu tenho 7 pontos, uma corrente. 7 pontos, uma corrente. Eu venho em cada um desses pontos, então, aqui, nesse ponto de atravessado, já é o primeiro, onde eu fiz 2 pontinhos baixos. Agora, uma corrente, eu venho nesse mesmo ponto, onde eu trabalhei os 2 pontos baixos. Mas eu venho bem aqui no pezinho do ponto, olha. Já nesta carreira aqui, nessa lateral maior, aliás. Um baixo. Aqui eu tenho o segundo ponto alto. Um baixo. Aqui sobre o terceiro ponto, já vou arrematando a sobrinha lá também. Já tenho 3 pontos baixos. Aqui o quarto. O quinto. Bem justinho, tá? O sexto e o sétimo. Deixa eu puxar a sobrinha aqui. E o sétimo. Olha, vai deixando retinho e dando uma estrutura na nossa peça, ficando certinho. Tenho aqui o espaço de uma correntinha, eu venho aqui por dentro mesmo, olha. Um ponto baixo. E sigo ponto baixo sobre cada ponto alto e um ponto baixo no espaço de correntinha, por toda a volta, por toda a nossa lateral aqui, que é essa lateral maior. Aqui já estou, ó, finalizando mais um bloquinho de 7 pontos altos, ponto baixo sobre cada um deles, espaço de uma correntinha, um ponto baixo, até o final. Finalizando aqui toda a minha lateral também com pontinhos baixos, até o último pontinho aqui, tá, gente? Agora, eu vou trabalhar novamente aqui na minha outra lateral menor, mesmo procedimento. Uma correntinha, já vem nesse pontinho alto, onde eu fiz o último baixo sobre ele aqui no pezinho, por trás dele, olha, eu faço 2 pontos baixos. Essa uma correntinha é só pra gente poder fazer essa viradinha aqui, tá? Próxima carreira, por trás do ponto, 2 pontos baixos. O mesmo procedimento que fizemos lá na outra lateral menor. Seguimos assim, por toda a lateral. Chegando aqui no finalzinho, faz 2 pontos baixos por trás desse ponto, que é a última carreira.
uma corrente e um pontinho baixo já no pezinho desse mesmo ponto. E segue aqui nessa outra lateral maior, com o mesmo procedimento que acabamos de fazer aqui, tá? Vou adiantar e já retorno com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui também a minha lateral maior, olha. Fiz pontinho baixo em toda essa lateral maior aqui também. Já estou chegando aqui no final. Fiz 1, 2. Aqui meu terceiro ponto baixo. O quarto. Meu último bloquinho aqui de 7 pontos, tá? Aqui o quinto, o sexto e o sétimo, gente. Olha, bem no pezinho desse ponto que tá escondidinho, pois ele já tem 2 baixos aqui, que foi onde nós iniciamos, tá? Bem no pezinho aqui dele, ó. O sétimo ponto. Faço uma correntinha e agora eu posso finalizar com um ponto baixíssimo sobre aquele primeiro pontinho baixo. Lembra que a gente fez 2 aqui no início? Eu falei que a gente ia finalizar aqui, olha, sobre o primeiro. Pego 2 cordinhas e faço um ponto baixíssimo. Finalizamos a nossa carreira de ponto baixo em volta de toda a nossa peça. Bom, feito aqui então a nossa carreira de ponto baixo ao redor da nossa peça, quem preferir pode fazer mais uma carreirinha de ponto baixo para deixar a peça mais firminha. Agora eu vou adaptar aqui na nossa peça aquele bico de acabamento, olha, do nosso suplá Emanuela, tá, gente? Tem a videoaula completa aqui, se você ainda não assistiu, eu vou deixar passando aqui nos cards, lá na descrição do vídeo, logo abaixo, e também lá no primeiro comentário, tá? Para você ter fácil acesso à videoaula desse suplá aqui. Eu vou adaptar este bico de acabamento aqui na nossa peça, tá joia? Bom, para isso, aqui é onde a gente acabou de finalizar com um ponto baixíssimo, nós vamos subir aqui, olha, 3 correntinhas já daqui. Tem que ser esse primeiro pontinho alto aqui na quininha, tá? E o outro, quando a gente finalizar, ele vir bem próximo aqui. Não pode ter muito espaço, porque é a curva. Então, eu vou subir 3 correntes, altura de um ponto alto. Faço mais 4 correntes de intervalo. 1, 2, 3, 4. Então, eu fiquei aqui no total de 7 correntes iniciais, pois 3 faz a vez de um ponto e as 4 de intervalo, ficando assim. Laço o fio, vou pular 3 pontos de base, 1, 2, 3, e no quarto, olha, um pontinho alto. Então, a nossa repetição agora será desta forma: um ponto alto e 4 correntes de intervalo. Fiz um ponto, 4 correntes, pulo sempre 3 pontos de base, 1, 2, 3, e venho no quarto, prendo com um pontinho, faço um ponto alto, aliás, perdão. Feito o ponto alto, 4 correntes novamente. Pulo 3 pontos, 1, 2, 3, um pontinho alto no próximo. Por toda esta lateral menor. Chegando aqui no final, se não bater o ponto alto, tem que ficar bem aqui na quina. Ele não pode ter um espaço grande pra gente poder fazer esse trabalhado aqui depois. Na curva, a gente não pode ter espaço, senão a gente não consegue. Aqui a gente tá sempre deixando espaço de 3 correntes. Na curva, a gente não pode. Tem que ser o ponto alto, as 4 correntes, e logo em seguida o outro ponto pra gente conseguir trabalhar aquele bico de acabamento ali, tá? Então, sigo trabalhando as 4 correntes de intervalo, pulando 3 pontos de base, 1, 2, 3, ponto alto no quarto. Chegando próximo, se eu ver que não vai bater, eu faço a adaptação, eu pulo menos ou mais. Eu vou adiantar, chegando aqui eu volto com vocês. Bom, aqui já estou chegando aqui no finalzinho, olha, fica desta forma aqui, tá? Olha, o primeiro pontinho bem aqui, na quininha da nossa curva. Um ponto alto, sempre pulei 3, e aqui, olha, 1, 2, 3... vai dar bem aqui na quininha também, então, deu certo. 4 correntes, um pontinho alto bem aqui na quina, tá, gente? Não pode ter espaço aqui na curva. E repete tudo novamente, não precisa mudar. 4 correntes, 3 e 4. Já vira o trabalho, olha, vamos para a lateral maior agora. E segue normal. Chegando lá no final, tem que bater certinho. Ah, Edilene, o meu não bateu, sobrou muito ponto. Pula menos ou mais. Aqui no caso, olha, eu vou fazer o outro ponto, eu não vou pular os 3 pontos. Ele não pode ter espaço aqui na quina. No máximo, um pontinho eu pulo, tá? Então, eu pulo um pontinho e venho no próximo, um ponto alto. Olha só, porque a curva, ela não pode ter um espaço grande. Quando você for fazer aquele trabalhado, vai repuxar o seu trabalho, vai ficar com orelha, enfim. Então, tem que ficar assim com espaço pequeno aqui, tá? Então, eu pulei um pontinho apenas e já fiz o próximo, que é da lateral maior. E sigo com 4 correntes. Aí, agora sim, 1, 2, 3,
ponto alto no próximo. Se você achar que tá criando babados, ai, não deu certo pular 3 pontos, eu preciso pular 4, porque meu ponto ele é muito soltinho, pula 4. O importante é você seguir esse gráfico aqui. Pode pular 4, sim. E depois fazer o trabalhado que eu vou explicar já na próxima carreira, não vai mudar o seu trabalho, tá? Você tem que seguir a tensão do seu ponto, ok? Então, agora eu vou trabalhar por toda essa extensão maior da mesma forma, com 4 correntes. Pulando sempre 3 pontos de base, 1, 2, 3, no próximo, um pontinho alto. E chegando lá no final, eu tenho que fazer a curvinha desta forma. Os dois aqui da curva tem que ficar próximo, tá? Eu vou adiantar, lá no final eu volto com vocês mais uma vez. Bom, aqui estou chegando na minha lateral maior, no final dela, sempre trabalhando um ponto, 4 correntes e pulando 3 pontos de base. Aqui eu fiz um ponto, 4 correntes e vou pular 1, 2, 3, olha, o pontinho vai dar aqui. Então, dá certo também, tá? Não precisei fazer nenhuma modificação. Agora, depende do tamanho do trilho que você está fazendo, que eu dei todas as dicas para fazer mais largo e mais comprido também. E aqui eu sigo normal, 4 correntes, aqui na curva também. E eu faço outro pontinho já aqui na quina, pulando apenas um pontinho. E bate lá com a outra lateral menor também, tá? Aqui você vê bem a direção que você fez lá na outra lateral menor, aqui no caso, olha. E procura fazer na mesma direção aqui, pra bater certinho, tá? E agora segue normalmente. Olha, o espaço aqui ficou pequeno também pra mim trabalhar depois. As 4 correntes de intervalo. E eu pulo 3 pontos agora normal. Estou nesse, eu pulo 1, 2, 3 e no próximo um pontinho alto. E sigo com a mesma repetição agora até o final, por toda a volta. Bom, pessoal, aqui já estou chegando no final, olha, próximo aqui é onde nós iniciamos, com aquele primeiro cordão de 7 correntes, tá? Fiz um pontinho alto, 4 correntes, vou pular 3 pontos de base, 1, 2, 3, e o próximo aqui, bem na quininha também, próximo lá onde nós iniciamos. Lembrando, mais uma vez, nos 4 cantos, né, nas 4 quinas, não pode ter muito espaço entre um pontinho alto e outro. Nesse penúltimo pontinho aqui, antepenúltimo no caso, eu pulei 4 pontinhos, tá? Somente aqui, olha, 1, 2, 3, 4, para que esse aqui fique mais próximo, assim como é preciso, tá joia? É essa adaptação que eu falo para vocês, e se for preciso, vocês façam aí. Feito aqui meu último ponto, eu faço o último cordão de 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Aqui foi onde nós iniciamos, olha, com 7 correntes, onde 3 faz a vez de um ponto e 4 de intervalo. Então, eu venho na terceira, 1, 2, 3, olha, bem no pezinho da terceira correntinha, deixando as 4 aqui de intervalo. E faço um baixíssimo, busco o fio, passo por dentro, ok? Vamos iniciar aquele trabalhado agora. A partir daqui, eu faço 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Sempre eu vou virar o trabalho, olha, estou assim, eu viro para o lado avesso. E venho no ponto alto anterior, olha, estamos assim. Estou sobre esse ponto alto, fiz 4 correntes. Este é o meu ponto anterior. Eu viro do avesso, venho nele, o anterior. Prendo com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, eu subo 2 correntes, altura de um ponto, e viro novamente meu trabalho para o lado direito. Eu vou trabalhar sobre essas 4 correntinhas que eu acabei de fazer. Laço o fio, venho nessas 4 correntes e faço 8 pontos altos. Terei um total de 9, contando com as 2 correntes iniciais. Conta como um ponto, aqui eu fiz o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. A Edilene, achei 9 pontos muito, o meu ficou todo paçocado, faça com 8. Faça as 2 correntes e mais 7, dá um total de 8, ok? Esse ponto aqui, ó, descendo, bem rente onde a gente parou aqui, olha, o ponto, eu desço nele agora e faço 5 pontos altos. Eu viro o meu trabalho, ó, laço o fio, eu já dou aquela giradinha, por trás do ponto, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Essa será a nossa repetição.
Volta o trabalho assim, posiciona normalmente, vem no próximo ponto, o ponto que você tem à frente, e prende com ponto baixo. E repete tudo novamente. 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Fez as 4 correntes, vira o trabalho para o lado avesso e sempre vai prender com ponto baixo em um ponto alto anterior. É só observar aqui, olha, qual que é o ponto alto anterior? Esse aqui. Ele já fica escondidinho porque já está trabalhado, tá? Então, a partir de agora, todos os demais estarão escondidinhos. É só você dar uma ajustadinha assim com o dedo, olha, e procurar o pezinho do seu pontinho alto, ó. Entra bem no pezinho dele e faz um pontinho baixo. Feito o ponto baixo, repete 2 correntes, que já é a altura do primeiro ponto, vira o trabalho para o lado direito, laça e nesse cordão de 4 correntes, faça mais 8 pontos, ou mais 7, se preferir, tá? Vamos ter aqui um total de 9. As 2 correntes contam como primeiro e eu faço mais 8. Aqui eu já tenho um total de 4. O quinto, o sexto, sétimo, oitavo e o nono. Feito isso, sempre nesse pontinho descendo, olha que está livre aqui à frente, eu laço, ajusto assim, ó, pego no ponto mesmo, tá? Facilita. 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, agora, gente, é só repetição, não importa se você vai estar no canto ou aqui na parte reta, é sempre esse mesmo procedimento. Por isso que aqui no canto não poderia ter muito intervalo, porque senão ia repuxar quando você fizesse esse trabalhado. Fez aqui todo o procedimento? Vem sempre no pontinho que você tem livre à frente, olha, e prende com um pontinho baixo. Prendeu com ponto baixo, repete tudo novamente. As 4 correntes, para você poder fazer esse trabalhado, vira do lado avesso para estar prendendo ela no pontinho alto anterior, ou seja, ele está trabalhado, olha, a gente acabou de fazer 5 pontos altos sobre ele. É bem na direção desses 5 pontos, você trabalhou os 5 pontos pegando por trás do ponto. Então, para você achar, é só você vir subindo aqui nos 5 pontos que você fez, bem no pezinho dele, olha. É o pontinho alto que você está procurando. Prende com ponto baixo, já sobe as 2 correntes, que é o primeiro ponto alto. E dentro da alça de 4 correntes, faça mais 8 pontos, ou mais 7, se preferir. Aqui, no caso, como eu estou fazendo mais 8, eu fico sempre num total de 9 pontos trabalhados. Aqui eu já tenho 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Deixa eu conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, nesse ponto aqui descendo, é onde você vai ficar procurando ele depois, porque você envolve ele com 5 pontos, dificulta você procurar. É nele, olha. Já aqui que tá visível, 5 pontos altos, tá vendo? Você envolve os 5 pontos pegando nesse ponto alto. É nele que você vai prender o cordão de 4 correntes. Aqui já tenho 3, 4 e 5. Como você preencheu ele com pontos altos, quando você virar o trabalho aqui para prender, você não consegue enxergar o pezinho dele, porque ele está todo encapado com os 5 pontos. Vem no ponto à frente que está livre, prende com ponto baixo, faz as 4 correntes, vira e prende com um ponto baixo nesse pontinho alto que acabamos de preencher com 5 pontos. O pezinho dele tá bem aqui, ok? É só repetição. Vou adiantar então e já retorno aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui eu já dei toda a volta na minha peça. Está grande aqui para mim poder mostrar para vocês, tá? Eu vou sempre deixar aí a imagem passando, olha só. Fica bacana aqui nas curvas também, tá? Esse acabamento. Estou finalizando e vim finalizar aqui juntinho com vocês, olha só. Tenho mais aqui esse ponto alto, o cordão de 4 correntinhas e esse pontinho alto aqui. Nesse ponto alto descendo, olha, eu já vou trabalhar aqui os 5 pontos altos que falta. 1, 2, 3, 4 e 5. Feito os 5 pontos,
a gente tem que prender com ponto baixo no próximo ponto, que é esse aqui que já tá trabalhado. Eu prendo com ponto baixo nele também, tá? Faço as 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Viro o trabalho, prendo com ponto baixo no ponto alto anterior, olha, um pontinho baixo, subo as 2 correntes, e nesse intervalo aqui, nesse cordão de correntinha, eu faço mais 8 pontos, ou mais 7, quem preferir trabalhar tudo com 8 pontinhos, tá? Caso você tenha preferido trabalhar com 8 pontos, que 9 foi muito, nas curvas, o ideal é você trabalhar sempre um pouquinho mais de pontos, tá? Nessa parte aqui. Toda vez que chegar na curva, é bacana ter um pouquinho mais de ponto. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora que eu tenho meu último ponto, olha, a ser trabalhado aqueles 5 pontos. Laço, venho aqui no ponto, 5 pontos altos. Nosso último grupinho aqui de 5 pontos. Aqui já tenho 3, 4 e 5. Feito aqui meu último grupinho, agora a próxima etapa seria prender com ponto baixo no ponto alto à frente, mas reparem que ele já está trabalhado. Então, agora a gente corta o fio, deixa uma pequena sobrinha, olha, pra gente poder fazer o arremate. Dou uma alongadinha aqui pra não escapar. Bom, com o fio alongado aqui, gente, eu venho, então, entre esse grupo de 9 pontos e esse grupo de 5 pontos aqui, olha, é aqui, nesse pontinho que a gente deveria prender agora com ponto baixo, nesse ponto alto, que já está trabalhado os 5 pontos. Eu venho com a agulha lá de trás, mas eu pego aqui, ó, no pezinho desse pontinho alto, tá? Venho aqui, entro no pezinho do ponto, ó, busco a minha laçada e levo o fio lá para trás. Cuidado para não desmanchar ali, né, o seu trabalho. Ó, levei o fio lá para trás, puxa, e agora com o auxílio de uma agulha mais fininha, a gente faz o arremate. Olha como que fica perfeito. A impressão que dá é que está dando continuidade aqui ao acabamento, né, do nosso bico aqui, ok? Aqui atrás eu vou usar uma agulha mais fininha agora para fazer o arremate. Bom, aqui na parte de trás, olha, o fio que a gente trouxe, eu posso pegar um fiozinho aqui do lado avesso, passo essa sobrinha que eu trouxe e, olha, dou uma alongadinha e passo por dentro, como se eu desse um nozinho mesmo aqui. Dá uma puxadinha, cuidado para não repuxar o trabalho lá na frente. Então, aqui você já fez um nó, olha, fica perfeito. Agora, você esconde esse excesso, a gente tem bastante pontinho aqui para isso. Corta a rente e dá um pinguinho de cola. Bom, pessoal, já fiz aqui todos os meus arremates, já aproveitei e coloquei a minha etiquetinha aqui também na minha peça. E assim, eu finalizo mais uma videoaula aqui juntinho com vocês. Essa aí um pouco mais complexa, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, que façam em várias cores, em várias medidas. E se fizer, eu vou pedir para vocês me marcar lá nas redes sociais para que eu possa ver, compartilhar e elogiar seus lindos trabalhos. Muito obrigada pelo grande carinho e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!